pergunta é, o que é teologia? Legal, a pergunta muito joia. A gente normalmente acha que teologia é aquele negócio acadêmico, de gente sentada no escritório o dia inteiro, folheando aqueles livros velhos, mofados, né? Essa é a figura, a imagem do teólogo que normalmente nós temos. Mas a teologia, na verdade, é o conhecimento que nós temos em relação a Deus. É aquilo que nós pensamos quanto a Deus. E isso, na verdade, está em nós, desde o nosso nascimento, e é desenvolvido ao longo de toda a nossa vida por meio de várias experiências, de tal maneira que todos nós, querendo ou não, gostando disso ou não, nós temos dados pensamentos em relação a Deus que permeiam toda a nossa vida e que vem a incidir, Lucas, sobre as nossas escolhas diárias, as nossas ações, enfim, isso seria teologia. Ora, pense bem, se a teologia é o que pensamos em relação a Deus, e isso está em nós desde o nosso nascimento, e se desenvolve ao longo da vida, então esse pensamento ele tem influência direta sobre a nossa prática. Não é? Esse pensamento, antes de mais nada, me permita desenvolver um pouquinho mais a respeito desse pensamento em relação a Deus e como ele é desenvolvido. Nós já nascemos com ele. Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, diz que nós já temos então apreensão em relação a Deus, porque ele se revelou até a nós. Não é? Acontece que o pecado ele deturpa esse pensamento, né? Ele deturpa o nosso coração e deturpa a nossa mente em relação a Deus. Não é? Então, nós temos pensamentos teológicos deturpados em relação a Deus. Acontece que isso, ao longo dos anos, vai piorando a partir de influências. Né? Influências na escola, influências da família, influências da universidade, incidem sobre essa forma de pensar, de tal maneira, essa é a definição de cultura, não é? É a maneira de pensar, sentir e agir artefatos de um dado grupo em um determinado local, de um determinado povo. Então, essa forma de pensar em relação a Deus incide sobre as nossas escolhas e as nossas práticas. Paulo, em Efésios, vai dizer exatamente isso. Efésios ela é dividida em duas partes. Efésios capítulo 1 ao capítulo 3 e Efésios capítulo 4, né, até o final, capítulo 6. O capítulo 1 até o 3, Paulo trabalha teologia. Ele começa lá no capítulo 1 com um louvor, né? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e aí ele vai descrever essas bênçãos que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo, ela nos transforma de um estado de maldição para bênção. Isso é teologia. Sim. Isso é teologia. Capítulo 2, Paulo vai dizer que nós fomos salvos, não é? Nós fomos resgatados do império das trevas. Éramos escravos, éramos mortos, né? Escravos do mundo, do diabo, de nós mesmos. Né? Isso me chama muita atenção, né? Porque tem muita gente, jovens, adolescentes, que fala assim: eu não estou nem aí, eu sou livre, eu faço o que dá na telha, eu faço o que eu tenho vontade. É nada. A teologia bíblica vai dizer: você é escravo. Sim. Você é escravo. Então isso é teologia. Né? Aí na segunda parte de Efésios ele vai falar da prática. Ele fala: bom, a teologia certa é essa, a teologia correta é essa. Agora, a partir dessa teologia, como que isso se relaciona com a nossa vida entre os amigos, entre os colegas, na escola, na família, né? E assim por diante.